Olá, pessoal, começando aqui o programa 114 e o Boca se ferrou. Vamos falar a verdade. Boca se ferrou. Começando aqui mais um programa CV Connect, podcast inteligente. Nosso CV Connect Esporte, programa 114. Nós não torcemos aqui para o Fluminense, mas somos brasileiros e queríamos que o Fluminense ganhasse, né? Com- E o Fluminense Sim. ganhou. Uhum. Azar do Boca. Fala, Com- Charles. Como diria, como bom palmeirense, eu torço contra o Boca. Eu Como bom imagino corintiano porque também, eu torço contra o Boca também. E como bom São Paulino, eu também torço contra o Boca e contra o River. Na verdade, eu Boa. torço contra qualquer time de fora que joga contra o time brasileiro. Uhum. Eu, É, eu, eu sou daquela ideia, o seguinte, que quanto mais um time brasileiro ganha lá fora, melhor para o futebol brasileiro. Eu Eu sou também penso assim, assim. uhum. eu sou assim. E pela primeira vez, cara, pela primeira vez eu entendi que o povo brasileiro comprou essa ideia. 90% da galera. Porque tem aqueles ultras do Flamengo, do Vasco, do Botafogo aí que não vai torcer mesmo, né? Mas 90% do país estava com o Fluminense. Até porque, pelo ranço que o Boca gera. Uhum. Até pelo ranço que o Boca gera. Então, assim, nesse vídeo agora vamos falar do campeonato da Libertadores, vamos falar do PAN que terminou e também do Brasileirão. O nosso amigo Charles está ali para conquistar de novo, né? Vamos falar da Libertadores primeiro. Tá aí o pôster que é o sonho do Fernando Diniz, o sonho de vários que estavam ali, porque, vamos lá, 2008 foi traumático para o Fluminense, a forma que perdeu para a LDU dentro de casa, né? Foi. 2009 foi traumático para o Fábio, que era goleiro do Cruzeiro, e tomou uma virada dentro do Mineirão para o Estudiantes na final. E agora, com 43 anos, o cara consegue ganhar o Libertadores finalmente, depois de 14 anos. É, de uma certa maneira, foi traumático até para o Marcelo, né? Porque volta depois de ganhar cinco Libertadores, cinco Champions pelo Real Madrid, volta para o Fluminense como grande ídolo, né? E se perde, a culpa cai inteira em cima dele, inteira em cima do Felipe Melo, que a gente sabe que é assim aqui no Brasil, né? Uhum. E tirou um pesão das costas do Fernando Diniz, cara. Aquele treinador que não ganhava nada, que não ganhava título de expressão, e o primeiro título de expressão é a Libertadores da América. Cara, como O- o futebol é doido, né, gente? Sim, sim. Depois, antes da gente falar do jogo, eu tinha que constatar essas coisas aí. Vai lá, Charles. Pô, é que é a coisa, né? Assim, como você falou, esse aqui meio que é o ano do Diniz, assim, né? Que, querendo ou não, tipo, o primeiro título dele que ele ganhou estadual, é um estadual, assim, né, do Rio, mas foi contra o Flamengo e teve aquela virada, assim, né? Teve aquela remontada no segundo jogo, né? Assim que o Sim. Fluminense perdeu o primeiro jogo bem. E aquela coisa assim, esse título, um título em É o casa, Campeonato é Carioca, um- né? o Carioca lá, assim, Uhum. né? E é aquela coisa assim, e esse aqui é uma Libertadores com final em casa, assim, né? Aquela coisa assim, né? De que é famoso assim, parecia que o Fluminense estava jogando em casa, no campo neutro, assim, né? É, E que é apesar de aquela ser coisa campo assim neutro, que, né? Esse foi que, um que fator eu, muito grande, eu acho que pesou para esse título também, viu? sim, e é aquela coisa assim que eu tô até pensando assim que os times cariocas eles já costumam dividir, ter jogos divididos, com a torcida dividida, né? Sim. Então o Fluminense está acostumado a jogar no Eu Maracanã acho com que a torcida eu acho que o dividida. visitante é 10% da carga, né? Eu acho que é Uhum. isso quando tem clássico. Mas enfim, agora falando do jogo aqui, do Não. espetáculo aqui e tal. Eu não sei se o Sarava estava, mas o Charles estava. Quando a gente comentou aqui o evento que ia fazer o show da final da Champions. Que os cantores que estavam lá não tinham nada a ver com os times, né?
Agora, pelo menos nisso, a Conmebol acertou e finalmente fez um grande evento assim de inauguração de final, porque ela chamou o Ferrugem, que é um cantor identificado com o Fluminense, torcedor do Fluminense, e do outro lado também chamou uma banda de cúmbia, né, que é uma banda que os integrantes torcem pro Boca. Então, Uhum. cada um chamava a sua torcida ali. O primeiro um cantava, depois o outro cantava, e aí fez uma festa. E a festa foi, talvez assim, a melhor festa que teve em abertura de final de Libertadores. Foi Uhum. bem pensado, muito bem programado, enfim, e tal. Vamos pro jogo. Gente, a arbitragem do Vilmar Rodan, cara, não dá. Não dá, amigo. Como é que o cara não expulsa o Valentim lá, que deu uma cabeçada no Ganso, dentro Absurdo. da área? Gente, No primeiro tempo ainda. no primeiro tempo ainda. é, E teve outros lances também de, claro, antijogo do Boca, que não deu Uhum. cartão, que não parou. Gente do céu. Ainda bem que o Boca não foi campeão. Ainda bem, Sim, porque sim. assim, seria um crime o futebol, o Boca ser campeão. E é interessante que a própria torcida do Boca também reconhece que isso aí é antijogo. Então fica uma Uhum. questão, por que que os caras não mudam? Não tenta mudar, né? Agora é o seguinte, cara, agora tá fora até da próxima Libertadores. Só vai para a próxima Libertadores se ganhar a Copa da Argentina, que decide agora em dezembro. E o Fluminense, cara, o Fluminense jogou futebol. Simples assim. Jogou futebol, fez 1-0 com o Germancano. Aliás, tapa de primeira, né? Tanto o primeiro gol quanto o segundo. E eu quero fazer uma pergunta ao Charles, antes que o Saraiva fale também. Ô Charles, é o seguinte: que sentimentos você teve naquele último lance quando o Diogo Barbosa errou aquele gol? Aquilo lá já, Para quem não já é sabe, algo. o Diogo Barbosa era do Palmeiras. Aham, aquilo lá já era algo que eu esperava dele. Quando colocou ele em campo, eu já pensei assim, ah, ele vai fazer alguma coisa que vai fazer a torcida do Fluminense passar um pouquinho de raiva. Assim, eu esperava só um pouco de raiva, né? Eu esperava aquele sentimento que depois o Fluminense conseguiria fazer gol e ser campeão. Assim, Pô, né? Que eu o Boca ser assistindo, campeão, assim, eu, né? Que eu eu acho sabia que o interessante é o Fluminense. seguinte: no final Uhum, do segundo tempo, o Fluminense erra aquele gol, o Diogo Barbosa. E no final do segundo tempo da prorrogação erra um pior, um Guga. uhum, Só que o do Guga, pelo menos, tem a desculpa do zagueiro do Boca ter atrapalhado ele. A bola sim, bate sim. um pezinho da trave, vai andando e quase entra. O, Cara, ah, mas- era para ser assim, sofrido, né? sim, sim. E eu acho. É, é bem curioso assim como aconteceram as coisas assim, né? E, tipo, quando o John Kennedy faz o segundo gol do Fluminense, né, o gol do título, né? Ele dá Sim. aquela emocionada lá, né? Dá aquela bobeira, né? Como diria que, né, que jogador que já tem cartão tem que ficar meio esperto, né? Muito. Assim, né? Assim, na hora que eu vi ele comemorando com a torcida, eu falei assim, olha lá a expulsão dele. Assim, né? E aquela Cara, é sorte que outra eu... coisa. Uhum, É isso que eu ia falar nisso também, só que agora que você falou, eu lembrei. Pô, vale dar pontapé, vale dar cabeçada, vale dar empurrão, vale dar um monte de coisa e não pode ir comemorar com a torcida. não Mas pode, numa hora daquela, infelizmente. o cara faz o gol 108 minutos de jogo, gente. Você sabe, é aquela coisa assim, isso aí, eu entendo aí, nessa parte eu entendo a indignação e tal, né, e tudo, mas isso aí eu sabia que ele ia tomar o cartão. É o tipo de coisa que, tipo, o árbitro tava apitando, tava ignorando um monte de coisa do Boca, mas um monte mesmo. E tal, é óbvio que se aparecesse uma chance para expulsar alguém do Fluminense, ele ia fazer. E tá na regra o cartão amarelo. Assim, né?
é como tirar a camisa. Se você tivesse tirado a camisa. Assim, assim, porque Exatamente. tirar a camisa, hoje em dia já não existe mais exceção. Tirou, tomou cartão logo em seguida, né? Mas é aquela coisa assim, né? Que o, pelo menos o emocional do Boca já estava pra lá, digamos, já tinha ido, né? Não sei se você chegou Uhum. a ver, assim, a câmera lá, eles gravando assim, Já, o jogador do eu, Boca chorando depois desse gol, então, assim, claro, né? claro. É aquela coisa assim. A primeira coisa que eu pensei assim, cara, beleza, e tal, é ruim tomar o gol e tal, mas o cara acabou, o cara foi expulso. É, Assim, a gente falou, vocês vão ter é, 20 minutos com a mais para tentar virar. Assim, a acabou gente, sendo 5. a gente falou Assim, aqui né? da arbitragem, né? Mas a gente tem que falar um acerto que houve depois de muito tempo, né? Que foi a expulsão do cara que deu um tapa na cara do Nino, né? Aham, Do, pelo acho que menos Fred, o isso nome o dele. VAR fez. Pelo Que menos o isso. árbitro em campo não ia expulsar, não. Rodando não ia. Exatamente. Saraiva, sua percepção sobre esse título do Fluminense, essa vitória aí de 2-1 na prorrogação, em cima do Boca Juniors. Cara, o gol do Advíncula era um gol cantado já, né? O gol do Boca. É, Mas deu esse Fluminense, resultado, graças a Deus. esse resultado, Giovanni, a gente começou acompanhando essa trajetória lá no começo, né? O Fluminense começou a Libertadores com 3 jogos, 3 vitórias. Depois teve alguns tropeços e quase complicou a sua classificação para as oitavas de final ali, devido a alguns tropeços, né? Mas acabou, como a gente tinha dito ali Acabou terminando em outras primeiro. oportunidades, jogou com o regulamento debaixo do braço, né? Já estava ali com 9 pontos em 3 jogos, foi administrando essa vantagem, precisou lá na última rodada garantir essa classificação e acabou passando. Sim. Mas o Fluminense, na primeira fase ali, embora não tenha sido a equipe que somou mais pontos ali, tudo, para mim, ela foi a melhor equipe desde o começo da competição. Inclusive, só para complementar, essa fase final aí da fase de grupos fez o Fluminense ser mandante desse jogo aqui. Porque o Boca aliás, fez o Fluminense ser visitante, né? Porque o Uhum. Boca era o mandante no papel. Por isso que veio primeiro o hino da Argentina. Só que vai, Sara. O Fluminense começou melhor, né? O campeonato foi o melhor time ali nas 3 primeiras rodadas e depois suou para se manter classificado. Mas Sim. para mim era o melhor time, apresentou o futebol mais vistoso aí da primeira fase, embora alguns tropeços aí, como a gente colocou, mas muito merecido, né? Depois dessa frustração que viveram aquela vez, naquela virada histórica, né, que teve aqui no Brasil, né? Que o Thiago Neves acabou jogando demais, mas infelizmente o Fluminense acabou não sendo campeão naquela oportunidade. Agora, depois de tanto tempo, o Fábio também, pela trajetória que esse goleiro fez no clube, né? A mesma comparação ao seu Rogério Ceni aí, e hoje o Cruzeiro, Cássio no né? Corinthians, o Marcos também no Palmeiras. Palmeiras também. Então, assim, é difícil demais hoje um profissional que seja em qualquer Isso. empresa, né, em qualquer ramo, ter uma vida tão prolongada dentro da empresa, né? O que dirá no futebol, né? Exatamente. Não, e o Fábio renovou por 2 anos, então vai jogar até os 45. Aliás, já vamos pensar aqui mais para frente um pouquinho. O Fluminense vai jogar o Mundial de Clubes. E hoje o Guardiola já foi perguntado pelo Fluminense. Aliás, a vida do Guardiola vai virar um inferno até dezembro, né? Porque todo jornalista brasileiro vai perguntar: conhece o Fluminense? Viu o final da Libertadores? Sei o que, o Guardiola hoje já foi perguntado e o Normal. Guardiola disse o seguinte: que a turma lá no Manchester City já está falando desse Mundial há um tempo, e eles vão com força máxima. Então, vai ser difícil o Fluminense ganhar. Uhum. Além de Eles que suaram, né, ô pegar o Giovanni? Al-Ittihad do Benzema, né, na semifinal. Eles É, suaram demais, né, esse vai ser difícil, hein? para ganhar o título europeu, né? Então agora eles vão brigar também para consolidar, né, essa campanha com o É. Mundial. Só lembrando que o Guardiola sabe da importância do Mundial, né? Porque ele sabe a história que o Mundial foi feito para os espanhóis ganhar, né?
lá nos anos 60, que o Madrid, Uhum. junto com a FIFA, resolveu fazer o Intercontinental, que era o Mundial, porque, assim, a ideia era, como que eu sou o melhor time do mundo se a melhor seleção é a brasileira? Então, aí, Uhum. fizeram ali o campeão da Libertadores com o campeão da na época, Taça dos Campeões, né? Copa dos Campeões, enfim. E até hoje. Então, os espanhóis levam muito a sério o Mundial. Então, o Guardiola vai levar a sério mesmo. E vamos lembrar que o Guardiola, em 2013, ele assumiu o Bayern e o primeiro título dele é o Mundial de Clubes. E ele está no estádio assistindo o Atlético Mineiro e Raja Casablanca, para ver quem é que ele ia pegar na Uhum. final. Então, o Guardiola vai levar muito a sério aquilo. Fora os 4-0, o Barcelona no Santos, que ele era o técnico do Barcelona. Enfim, parabéns, Fluminense, campeão da Libertadores. E vamos mostrar aqui já quem tem mais títulos, né? Os que tem mais títulos, para vocês verem. Não mudou nada que o Fluminense fez o primeiro título. Independiente da Argentina segue lá, bonitão lá na frente, 7 títulos desde 84, que não ganha o Campeonato da Libertadores. Boca Juniors, 6 títulos desde 2007, não ganha. Penharol, 5 títulos desde 89, se eu não me engano, que não me engano, que não ganha. Então, essa é a ordem. River Plate e Estudiantes, 4 títulos. River Plate ganhou recentemente em 2018, né? Em cima do Boca. E o Estudiantes ganhou lá atrás do Cruzeiro, aquele que a gente falou aqui, que o Fábio perdeu lá. Olímpia, Nacional, São Paulo, Grêmio, Santos, Palmeiras e Flamengo, 3 títulos cada um. Cruzeiro, Inter, Atlético Nacional, 2 títulos, Atlético Nacional da Colômbia, e 1 título, Fluminense, Colo-Colo, São Lourenço, Racing, Vélez Sarsfield, LDU, Argentinos Júnior, Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco e Once Caldas. Lembrando que os argentinos levam 25 títulos e o Brasil tem 23 agora com o Vamos Fluminense, passar. e é o Tá quinto título encostando. consecutivo. E eu falo aqui, profecio aqui, igual o Fernando Diniz profeciou o gol ontem do John Kennedy. Ano que vem, a final da Copa Libertadores vai ser 30 de novembro. Certamente a final é na Argentina, certamente a final é no campo do River Plate, no Monumental de Nunes, com certeza. A Conmebol não falou, mas a ideia provavelmente é de fazer lá. E São Paulo Futebol Clube vai estar lá e vai vencer o River Plate na final da Copa Libertadores. River Plate na sua casa e tal, será abatido pelo grande tricolor do Morumbi. Me cobre ano que vem. O que vocês acham? Eu sou obrigado a discordar, mas, mas eu acredito que será assim na Argentina. Sim. Vai, É, vai ser eu na também Argentina, acho que sim. vai ser na Argentina. É aquela coisa assim, né? E que um time brasileiro vai estar na final. Sim. Assim, né? É Agora se é o São tricolor. Paulo ou não, é de outros 500. É tricolor, Assim, né? paulista, gaúcho ou carioca. Mas enfim. Assunto Libertadores encerrado. Parabéns ao Fluminense. No Mundial de Clubes, a gente está aqui falando de Fluminense. Dia 18 de dezembro, o Fluminense estreia. Provavelmente contra o time do Benzema, né? Contra o Al-Ittihad. Enfim. Terminou esse fim de semana o Pan-Americano. Vocês lembram dele? Os Jogos Pan-Americanos terminaram e com o recorde de medalhas de ouro do Brasil, né? O Brasil fez a melhor campanha sul em Pans, passando o Pan de Lima em 2019. O Brasil chegou a 66 medalhas de ouro. Claro que não dá para bater os Estados Unidos, porque para bater os Estados Unidos a gente tem que Uhum. mudar a política inteira de esporte no Brasil, né? Desde lá da base, enfim. Os Estados Unidos fez 124 ouros, mas ganhou do México, ganhou do Canadá, ganhou de Cuba, também que antigamente era difícil, agora é mais fácil ganhar. São 5 principais países aí do continente O americano no Brasil, PAN. se não estiver enganado, que apenas tinha ficado nessa posição de segundo apenas 2 vezes na história, né? Então mantivemos aí o segundo colocação, que foi muito importante, além de bater, como você colocou muito bem, não só as medalhas de ouro, mas como a totalidade de medalhas também, né?
Só lembrando o seguinte, que foi nos dois últimos PANs isso aí, que o Brasil foi. Uhum. Então, Porque antes Cuba exatamente, mandava. Giovanni, eu acho até importante citar, né? Porque a gente vê esse resultado chegando agora, mas isso é uma herança que parte dos Jogos Olímpicos que nós sediamos, né? Sim, Sim, sim. certamente. É. E também, vamos lá, destaques aqui das medalhas de ouro. O Brasil não conquistava medalha de ouro no futebol masculino tinha 36 anos, desde 87, em Indianápolis. Não ganhava, ganhou dos pênaltis em cima do Chile, né? Ganhou também o vôlei masculino, mas lá era favorito. Ganhou várias medalhas de judô, atletismo. E, cara, para mim, a grande figura do time brasileiro nesse PAN foi o Hugo Calderano, jogador de tênis de mesa. O homem é fera, amigo. O homem é fera. Um jogo de tênis de mesa dura normalmente 1 hora. Com ele, que ele é o quarto colocado no ranking mundial, no máximo 15 minutos. O homem Hum. matava o set em 4, 3 minutos, cara. O cara é de outro planeta, né? Enfim, Opa, foi, como diria, se Deus quiser, ano que vem uma medalhinha olímpica. só que ele tem a China para enfrentar ano que vem. Ah, A China tem, aquela coisa, você conseguiu o quarto lugar no ranking mundial, ele tem chance. só que de Tem 10, chance. ó, É aquela. de 10 caras no ranking mundial, tem 6 da China. Mas nós temos a limitação de participantes por país, né? Tem isso, mas ele já tem Sim. vaga. Inclusive o Pan-Americano, foi bom você falar nisso, é o seguinte, o Pan-Americano ele não pode acabar. Não pode acabar porque ele dá vagas nas Olimpíadas para Uhum. mais da metade dos esportes que estão aí. É, Não Que vai. pode vão acabar, não, porque ele é um ensaio para a Olimpíada, né? Ele é e um sai para a teste, né? Olimpíada também. O que eu falo que não pode acabar é o seguinte, porque o PAN é muito mal vendido. Você não pode Sim. ter, por Uhum. exemplo, mal vendido assim para as televisões. Você não pode ter, por exemplo, um país como os Estados Unidos disputando aqui e nenhuma televisão norte-americana transmitir o PAN. E nenhum youtuber norte-americano transmitir o PAN. Não pode. A mesma coisa do Brasil, que é o segundo também, né? A gente teve aí O Brasil teve só pouquíssima a Cazé cobertura, na TV. verdade. Só a Cazé TV no YouTube que transmitiu o PAN. E assim, os horários também, você não pode colocar as finais principais todas no mesmo horário, no mesmo dia. Não Aí dá, velho. quebrou, né? É, Quebra, você Aí quebra com a quebrou. sim. transmissão. Isso aí Quebrou. espanta todo mundo aí. Sábado à noite, 8 horas da noite, você não sabia se você assistiu o handball. Claro que na Cazé TV tá tudo certo, porque eles botam lá 4 canais, enfim. Mas você não sabia se você assistiu futebol, se você assistiu vôlei masculino, ou se você assistiu handball. Mas, ô, Não, Giovanni, é. mas eu falo até por ter tá, como disponível no Casé TV, mesmo assim, essa informação de onde estava disponível, ela foi muito fraca. Uhum. Foi muito fraca, exatamente. Sim. Muito fraca. Se a gente não tivesse pesquisado aqui para trazer essas informações, e tivesse acompanhado mais de perto, sinceramente, eu não saberia te falar onde que assistiria. Exato. E vou falar a verdade, os jogos foram legais, cara, porque o Brasil foi com muitas modalidades com time C, Estados Unidos foi com time D. Então, assim, mas foi bacana de acompanhar na Cazé TV, que, aliás, a Cazé TV vai transmitir também a Olimpíada ano que vem. Eles Sim, anunciaram com legal. 500 horas ao vivo. Aí é bom, Ou né? É seja, importante, né? os 21 dias eles vão transmitir minuto a minuto, né? Lembrando que a Cazé TV só poderia transmitir jogos onde estão envolvidos brasileiros, né? Boxe, o Brasil ganhou muita medalha de ouro. Enfim, é isso. Uhum. Bom, Pan-Americanos à parte, o Pan-Americano volta em 2027, na fria cidade de Barranquilha, na Colômbia. Fria. Você imagina jogar um pan desse com 40 graus em Barranquilha. Meu Deus. Enfim, fria Só entre ideia aspas, boa. claro. É só ideia Só, boa. só, só para incentivar os países a levarem os times C, B, D. Só falar um negócio aqui rapidinho, é o seguinte. A gente falou que o futebol masculino ganhou medalha de ouro. O futebol feminino não participou do PAN.
teve a modalidade de futebol feminino, mas a seleção brasileira, a Conmebol adotou uma regra nos dois últimos planos, que quem ganhasse a Copa América Feminina já tinha vaga garantida para a Olimpíada. Então, não tem Uhum. pré-olímpico para a seleção feminina, então não haveria o porquê de disputar o PAN, né? E o PAN para o futebol Sim. feminino daria uma vaga na Olimpíada. Então, não haveria o porquê de Perdi o disputar, sentido. perdia o sentido. E é isso. Vamos falar de Brasileirão? Falar do Brasileirão, teve rodada Ah, nesse fim é. de semana. Lembrei agora que teve convocação hoje. Daqui a pouco a gente fala dela. Convocação da seleção brasileira. Gente, estamos gravando aqui 9h16, não dá para falar de Santos e Cuiabá, mas resultado final, Vasco 1, Botafogo 0. Vixe, E aí? Rapaz, né? Botafogo segue na trajetória de fazer tudo até o impossível para perder o título, né? Nossa, tô vendo aqui os números aqui, tipo, Botafogo Agora deu 2 chutes a gol é o Hoje, durante o seguinte, jogo inteiro. eu Dois estava chutes no analisando aqui gol. só para colocar essa informação. Se o campeonato fosse dividido em turno e retorno, vamos assim dizer, e a gente levasse em consideração, o Botafogo teve a melhor campanha da história de um primeiro turno. Mas em compensação, no segundo turno, o Botafogo é o 17º colocado da tabela. sim, 17º, 12 pontos. Ele Apenas estaria no isso. rebaixamento nesse momento. E é o seguinte, com esse resultado aqui, quarta-feira, o líder pode mudar. Pode ser Bragantino ou pode ser o Palmeiras, né? E o Grêmio também entra na parada. Também entra o Uhum, Atlético O Mineiro na campeonato ficou parada. aberto agora, né? O aberto para muita gente. Entra o Flamengo na parada. Então, sim. Botafogo. Não dá. Não podia ter perdido Agora para é o pela Cuiabá, né? pontuação. Mas vou lembrar que o Botafogo tem um jogo a menos, né? Pode vencer o Fortaleza também, enfim. E o Vasco, por sua vez, saiu do rebaixamento, botou o Cruzeiro lá, né? Quanto tempo que o Vasco estava no rebaixamento? Alguém lembra qual foi a vez que ele entrou? Todas as rodadas. Não, teve uma rodada que saiu, Exatamente. outra que entrou. Exatamente. Eu acho que ele nunca saiu do rebaixamento. Não, teve uma rodada que botou o Santos lá, saiu, mas ele depois voltou, mas eu Uhum. não lembro agora o que é. Agora, vamos passar rapidinho aqui para outras coisas. Rapidamente, por favor. Rapidamente vocês vão falar para mim. Vocês vão falar para mim Uhum. isso aqui. O meu amigo Charles, o Endo que merecia ser expulso aí, que tem dirigente do Flamengo falando que o Endo que deveria ser Ah, expulso aí, porque em tese deu uma cotovelada no, acho que é Ezequiel, o nome dele, do Atlético Paranaense. nossa, é que é coisa, né? Agora o Flamengo vai fazer o barulho que der para fazer, né? Assim, e o engraçado é que depois do jogo, o Endrick tava com o braço imobilizado, assim, né? Por causa É de uma isso. jogada nesse jogo, assim, né? Que é aquela coisa que o Atlético Paranaense gosta bastante desse jogo físico, né? Muitas vezes Uhum. quase que maldoso, assim, né? De alguns jogadores. E acaba causando essas jogadas assim. Ah, agora é aquela coisa assim, né? Eu não cheguei a. Eu tenho que ver, sim, como foi, assim, a jogada, assim, né? Se teve Pela a foto aí, propulsão, se teve a catapulta, né? Exato. pela foto, dá para tirar uma conclusão talvez diferente, né, Charles, do que um vídeo, né? Mas essa questão aí parece que ele tá com o braço excessivamente esticado aí, né? Flexionado, desculpe. Eu Então achei também, não. mas assim, não achei que ele foi para dar, não. Achei que ele foi ali Eu acho que para tentar entrar na frente, para talvez roubar a ele bola. tivesse. Talvez fosse pela disputa da bola ali na questão, né? Tá certo. Uhum. Galerinha, é o seguinte, a gente estendeu um pouco aqui os comentários, mas vamos, vamos mostrar aqui, no geral, o placar, né? Os placares. Enfim. O Grêmio ganhou de 1-0 do Bahia, gol do Luis Soares. Botou o Grêmio na Belo gol, briga, hein? né, Saraiva?
Belo gol, Giovani, o Luiz Soares numa bola, que eu vou te falar, não é qualquer atacante que acerta, não. Aquela ali, se o Pombo tivesse chutado, tinha que chamar o Dick Vigarista para pegar o Pombo, viu? Porque ia parar É, longe. pô, você Agora, lembrou nesse bem. caso, ele, o Soares, ele tem curva no pé, né? Não adianta, né? Uma bola Uhum. praticamente saindo quase da linha de fundo, ele consegue acertar o gol ainda, né? É o cara diferenciado, sem Isso, dúvidas, e o Grêmio definitivamente entra na briga. certo. Agora teve o Clássico Mineiro também, América e Atlético. Mais uma vez o América saiu na frente, deixou o Atlético empatar. É o América Como que na rodada pode, passada. o América que pode matematicamente ser rebaixado quarta-feira. É, pelos Infelizmente. cálculos matemáticos apresentados pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais, né? A gente estava dando uma estudada aí, saiu até uma publicação declarando o América matematicamente, virtualmente, né? Matematicamente rebaixado. Só que Virtualmente. depois fizeram a Não, é correção e porque corrigiram, né? É quarta-feira, 99,996% de chance do rebaixamento. se quarta-feira ele empatar com esse resultado do Vasco aqui, ele já não alcança o 16º lugar. Se ele empatar, já está matematicamente rebaixado e vai enfrentar o Curitiba, os dois vão cair juntos. Os dois Palmeiras e vão morrer Atlético para Paranaense É, 1-0. e Fala aqui o rapidinho. Hendrick decidindo, né? É, Palmeiras e Atlético Paranaense 1-0. Já falamos, um show do Hendrick. Cruzeiro 1, Internacional 2, um show de bola na trave do Cruzeiro. E o O Cruzeiro Cruzeiro agora jogou está bem na a zona. partida, né? O placar não mostra muito, né? Talvez aí os Sim. mais justos seria talvez até um empate mesmo. O Cruzeiro jogou bem a partida, mas acabou sendo derrotado, né? Cruzeiro que vinha ganhando, agora só perdendo de novo, né, Giovanni? Ladeira Exato. abaixo. E o Massa Bruta meteu um gol no ângulo do Cássio. Bragantino Esse 1, não tinha Corinthians como, 0. Giovanni. Esse jogo a gente já esperava o Bragantino como favorito e talvez essa vitória, né? Foi um belo chute, um belo gol, né? Que ali não teve chance pro Cássio, não. Fortaleza 0, Flamengo 2. Coritiba 0, Goiás 1. Goiás voltou para a briga ali para sair do rebaixamento também. E o Vasco 1-0 no Botafogo. Resultado Beleza. aí colocou o Curitiba praticamente rebaixado também, né? Só para mostrar Hum, aqui rapidinho isso o aí já foi, seguinte. Curitiba. Rapidinho, gente. 59 Botafogo e 59 Palmeiras, 58 Bragantino. Quarta-feira isso pode mudar. Pode ser ou o Palmeiras ou o Bragantino líder, ou o Grêmio. O Grêmio não pega o Botafogo no saldo, não. Grêmio 56, Grêmio Não. joga com o Botafogo na próxima rodada. Quarta e quinta. Atlético Mineiro 53, Flamengo 53. Botou todo mundo de volta aqui para brigar pelo título. Sim, Do jeito que esse totalmente campeonato tá aberto. maluco, ele para, a taça para no Atlético Mineiro. Quer ver? Na E lá Core- embaixo, Corinthians 40, Santos 38, tá empatando agora, né? Bahia 37, hum. Vasco 37, Cruzeiro 37, Goiás 35, Curitiba 23, o América 21, o América já praticamente morto, né? Nós estamos falando Sim. aqui, Que inclusive. dificulta aí a tabela de Corinthians e Vasco é mais difícil, Giovanni. E tem confronto entre eles, hein? Sim. Uhum. Quarta-feira teremos Cruzeiro e Vasco, não vai ter, porque o Roger Waters vai tocar o rock lá no Mineirão e a partida foi adiada para o 22 de novembro. Foi ruim para os dois, porque aí vai ser uma guerra. Sim. Uma guerra. Gente, rapidinho aqui, tá faltando um minuto e pouco para a gente concluir. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Depois teve, teve convocação da seleção brasileira hoje. O técnico campeão da Libertadores convocou a seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina, nesse mês de novembro, né? Rapidinho aqui, só para falar os convocados. Mudou muita gente. Fernando Diniz fez o que tinha que fazer. Mudou muita gente. Mas, Uhum. claro, tá todo mundo machucado, né? Casemiro machucou, Neymar machucou, Danilo machucou. E, enfim, mudou. Goleiros Alisson, Ederson e Lucas Perry, até aí normal, né? Uhum. Laterais, Emerson Royal, Carlos Augusto e Renan Lodge, também normal. Zagueiros, Bremer, Gabriel Magalhães, Nino e Marquinhos. Só o Marquinhos que Normal. continua. Aí o Gabriel Magalhães também. O Meio-campistas, Nino também. André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joelton, Rafael Veiga e o Rodrigo. Atacantes, Hendrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, João Pedro, Paulinho, PP, Rafinha e Vinícius Júnior.
mudou muita gente e eu espero que dê certo nessa rodada que é fogo, né, gente? Mas Ele enfim, assistiu nosso programa 113, Giovanni. Não levou o pombo e trouxe o Hendrick. exato. né? No programa 115 a gente Sangue comenta novo, mais sobre novíssimo. essa. No programa 115 a gente comenta mais sobre essa convocação. É o seguinte, meus amigos Charles, Saraiva, muito obrigado. Você que está aí do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe, tanto no YouTube quanto no Spotify. Link do Spotify está na descrição do vídeo. E parabéns, Fluminense, campeão da Libertadores. É isso. Brasileirão em aberto. Sexta-feira a gente volta para comentar Champions League, Europa League e Brasileirão também. Um novo líder, será? Vamos ver. Até mais. Até mais, pessoal.